Olá, tudo bem? Eu sou o professor Rafael e essa aqui é mais uma aula de capacitação de Excel para a quarentena do coronavírus. Então, vou te pedir um favor: se inscreve no canal, toca o sininho e compartilha esse vídeo com seus amigos, tá legal? E bora lá, sem perder tempo, para mais uma aula de Excel. Ok, gravando já. A gente estava conversando aquele dia de erros de ProQV, né? Então, o que o ProQV faz? O ProQV ele vai comparar um determinado, uma determinada sequência de caracteres, né, com outra sequência de caracteres. Eu provoquei um erro aqui, não sei se todo mundo conseguiu pegar. A função de texto, né, perdão, as funções C, as condições, né, então soma C, conte C, a própria função C em si, elas fazem esse teste lógico aqui, né? Então elas criam uma equação, né, por trás, vamos dizer assim, fazendo esse comparativo. Então, se esse comparativo der verdadeiro, o meu C, o meu ProQV, meu soma C funcionam, né? E aí, um erro de ProQV acontece, né? O erro é esse aqui, né? O hashtag N/D. Ele acontece porque houve algo aconteceu entre os meus caracteres que eu não percebi, né? E então, o que pode estar acontecendo? Deixa eu só dar uma gerenciada aqui. Bom dia, Igor. Então, alguma coisa acontece entre essas duas células e é muito comum, né, isso acontecer, porque tem gente que tem um vício, né, quem usa muito o Word, por exemplo, tem esse costume, né, de digitar as coisas, né? Então, o que eu fiz aqui que talvez ninguém tenha visto? Eu digitei a palavra casa, dei um espaço e dei um enter. E aqui eu não fiz isso, né? Então eu tenho um caractere aqui que está me atrapalhando, sabe? Então, um dos jeitos de eu arrumar isso daqui, né? Então, se eu fizesse aqui, ó. Então, se eu fizesse um ProQV, ó. Desse cara, nessa matriz tabela, fazendo essa coluna mesmo, uma procura exata, eu teria IN/D. E aí, como é que eu faço isso, né? No caso do ProQV, não vai ter muito jeito, né? Eu vou ter que arrumar primeiro o que eu tenho em algum lugar, né? Para depois poder, como é que fala? Fazer o ProQV. Mas nesse caso, eu vou trabalhar, né, com uma função chamada arrumar, né? O que a função arrumar faz? Ó? Remove os espaços de uma cadeia de texto, com exceção dos espaços simples entre as palavras. Então, eu vou arrumar essa célula e aí o resultado vai estar aqui. E vou comparar agora essa minha função arrumada, essa minha célula arrumada, com o meu texto original. E meu teste lógico passa da verdadeira. Né? Então, deixa eu fazer um outro exemplo. Né? Eu digitei dois espaços, digitei um nome, digitei dois espaços e digitei mais um espaço aqui no final, né? Santo vício. E aí eu vou arrumar esse texto aqui. Quer dizer, eu importei, copiei, colei isso daqui de algum site, alguém me mandou um Excel
que eu não conhecia. Então, ele manteve, né, somente o meu texto que eu quero, né? Vamos ver se ele eliminou os espaços, né? Vou dar um Ctrl C aqui e vou colar valores, para não ficar mais aquela fórmula lá em cima, e agora está só o texto, ó. Não tem mais o espaço à esquerda, só tem um espaço aqui no meio e nenhum espaço à direita. Tá? Então, recebeu o texto, né? Que seria o caso aqui, né? Você arrumar essa função, esse texto aqui, para ficar igual os dois. Então, você, na dúvida, passa o arrumar nas duas colunas, né? Então, você poderia igualar o arrumar aqui e depois arrastar para sua lista inteira e depois colar como valor em cima, né? Então, é uma função que tem um nome aí bem convidativo aí, né? Para você né, sabe, lembrar dela. Preciso arrumar o texto, ótimo. Então, arrumar é o nome da função. Bem útil aí para as funções de texto. As funções de texto, elas são muito mal vendidas. Daqui a pouco eu vou ensinar uma bem legal para vocês. Vamos no trivial, né? Nós estamos em abril, então mês que vem é o Dia das Mães. Né? E eu quero, então, aqui retornar a palavra dia. Então eu quero pegar aqui, capturar o texto, né, dentro dessa frase, quero manter essa minha frase, mas eu quero só a palavra dia. Maneiras de fazer, né? Função esquerda. O que a função esquerda faz? Retorna o número específico de caracteres do início de uma cadeia de texto. Como assim? Eu falo para ele qual é o meu texto, ou eu escrevo ali, mas aí não faz sentido nenhum eu escrever, né? Senão eu só escrevi o que eu queria. E o número de caracteres que eu quero são esses 3 primeiros caracteres aqui. Dia das Mães, né? Então eu quero os 3 primeiros caracteres. E ele me retorna. Se eu colocar 4 caracteres, ele vai pegar o espaço também. Bom, vamos continuando. Eu quero pegar só a palavra mães. Então, palavra mães, função. Então, eu quero pegar o começo de um texto, vai lá para a esquerda. Ah, legal, função esquerda. Quero pegar o final do texto, então eu estou indo para a direita. Então, função direita. Opa, esqueci. Retorna o número de caracteres especificados no final de uma cadeia de texto. Então, no nosso caso, deste texto, eu quero 4 caracteres. Como que eu faço? 1, 2, 3, 4 caracteres. Se eu fizesse 5, eu pegaria esse espacinho aqui do lado também e assim, consequentemente. Né? Se eu quiser ficar só com as palavras aqui, copio e colo como valor, como eu fiz aqui no meu nome. E aí, tá resolvido. Deixa eu deixar o arrumar aqui. Tem gente que chegou. O que eu fiz? Para quem chegou um pouquinho depois agora. Eu digitei aqui o meu nome cheio de espaço sobrando para lá e para cá. E aí eu quero ele arrumadinho. Então eu vou pegar e usar uma função que eu já disse, né? Eu quero arrumadinho, eu vou arrumar esse texto aqui. E aí eu tenho um texto, né? Que para ProQV, né? Para funções C, para comparações, ele funciona, e claro, para eu escrever. Então, exemplo, vocês preencheram um cadastro lá no Simpla, lá no comecinho, daqui a pouco eu vou até divulgar de novo isso. E a pessoa digitou, né, caracteres que não precisavam, espaços que não precisavam. Eu passo o arrumar para poder, como é que fala? Gerar, por exemplo, uma lista correta, um certificado, alguma coisa assim, tá? Bom, continuando as nossas funções aqui,
Eu quero agora a palavra das. Né? Já vi gente fazendo um esquerda e depois o direita. Que esquerda seria esse, né? O esquerda desses 7 primeiros caracteres aqui e depois o direita dos 3. Nossa Senhora, né? Pode fazer? Pode, né? Então é um direita do esquerda, né? Agora, tem uma função já que resolveu esse problema, né? Assim como tem agora o PROQX, né? O PROQX, ele vai tirar essa limitação que a gente tem no PROQV, fazendo procuras à esquerda. Mas vamos aqui para tirar a palavra das aqui da nossa frase. Que função é essa? Chama-se extrair texto. Retorna o caractere do meio de uma cadeia de texto, tendo a posição e o comprimento especificado. Normalmente no curso, o pessoal fica, né, eu paro esse momento e falo assim, peço só mais um pouquinho de atenção, porque aí pegou o jeitinho, vai embora. O que ele vai pedir? Ele vai pedir um texto, né? Tranquilo, até igual direita e esquerda. E o número inicial é aonde está o caractere que está o meu primeiro, a primeira letra da palavra que eu quero trazer. Então, se eu quero trazer a palavra das, eu tenho que contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ele é o quinto caractere. Então, onde vai começar, né, o número inicial é o primeiro que eu quero. Então, onde ele está? Ele é a quinta posição. Quinto. E o número de caracteres que eu quero trazer é a palavrinha, no caso, que eu quero trazer, e que inclui esse caractere que eu já falei. Então, se eu quero trazer uma palavra de 3 letras, são 3 letras. Então, como que se traduz isso? A partir do quinto caractere, traga 3 caracteres, incluindo este que eu o próprio, né? Então, incluindo o primeiro, que é onde eu posicionei lá na frente, ele mesmo para, né, a direita, então, né? Olha lá, DAS. De novo, se eu colocasse 4 caracteres, né? Então, do quinto, quero 4. Ele vai trazer esse espaço também. Se eu quisesse 5 caracteres, ó, se eu me confundisse, já ia pegar o começo da outra palavra. Ok? Então, uma funçãozinha bem útil aí no dia a dia para, né, retirar os textos. Bom, outra função bem útil, né? A pessoa digita, hoje em dia, o nome assim, né? Na minha lista aqui dos cadastros, na lista sala de aula, entrega lá no Google Classroom, do pessoal da faculdade, eu tenho essa situação. A pessoa digitou o nome dela, né? Então eu tenho algumas possibilidades. Eu quero então todo esse nome em maiúsculas, porque eu quero né, gerar aqui um certificado. Então, certificado mais legal, tudo maiúsculo. Então, converte a cadeia de texto em maiúsculas, preservando o texto original. Agora eu vou inverter, né? Vou colocar ele em maiúsculos e eu quero agora em minúsculos. Então também, ao contrário, né? Veio tudo em caixa alta, a pessoa, né, acionou o caps lock aqui, digitou um monte de coisa, não quero assim, né? E se eu tivesse uma situação assim, opa, ele corrigiu para mim, né? Deixa eu ir para cá. E ele deixou, ó. Então, olha lá, vou fazer de novo. Minúscula. E ele, então, entendeu que ele tem que converter tudo para minúsculas. Voltando esse exemplo aqui, do nome, que eu acho que é a primeira coisa que vocês pensaram aí quando eu comecei a
fazer. Se eu quiser, então, transformar numa grafia mais padrãozinha, né? Então, as primeiras letras maiúsculas. Então, converte uma cadeia de texto no formato apropriado, a primeira letra de cada palavra em maiúsculas. Então, pri, ponto, maiúscula. De um texto qualquer. Detalhe dessa função, né? Vou colocar agora aqui, ó. Dia das Mães, né? Como ele já está sugerindo para mim. Olha o que vai acontecer com a palavra das, né? Então ele não entende, né? Que ela, normalmente aqui em português a gente não põe essa palavra com a letra maiúscula, tal. Então, aí né? O que mais que eu estou pensando aqui para a gente ter exemplo? Bom, vou fazer uma outra função aqui. Tem uma função bem legal, que é essa daqui, ó. O número de caracteres. Então você está lá trabalhando e aí você tem uma frase enorme, né? Um texto enorme, sei lá, nome de uma empresa, endereço, né? Que normalmente é coisa maior. E aí você quer você quer saber, né? Quantos caracteres tem? Normalmente não é por aí o problema, só vou construir o case. Então esse número de caracteres dessa frase aqui, quanto que é? São 12. Então, eu posso começar a pensar, né? Por exemplo, no xtexto, né? No extrair texto, se eu tenho, então se eu tenho 12 caracteres, né? O que eu posso fazer? Deixa eu mostrar uma outra função. Essa função aqui, ó. Localizar. Retorna o número do caractere no qual um caractere ou uma cadeia de texto foram localizados, sendo a leitura feita da esquerda para a direita. Não sei se dá para vocês verem, ele vai escrever assim, ó, distingue maiúscula de minúsculas. Só que não. Então, localizar. O texto que eu quero procurar, então eu quero procurar esse texto, que eu sei que ele é, por enquanto, único, nesse texto aqui, ó. E eu já vou explicar esse tal de número inicial que está aqui. Então, naquele meu texto que tem 12 caracteres, eu tenho a letra M de Maria, M de mãe, como sendo o 9º caractere. Então, se eu quisesse fazer aqui um xtexto, eu posso, em vez de eu contaria 1, 2, 3, 4, mas aí eu posso também trabalhar com isso. Daqui a pouco eu já vou montar essa função usando a localizar para vocês. Deixa eu mostrar um outro detalhe. Se eu quiser a letra D, e ele falou para mim que a localizar, vou voltar aqui ela no comecinho, para vocês verem comigo. Ele falou que a localizar distingue maiúsculas de minúsculas. Então, a princípio, se eu fizer D de dado minúsculo nesse texto, você vai esperar que ele traga essa função aqui, essa posição, né, que seria a 5ª posição. E não, né? Então, apesar dele estar escrito que ele diferencia, ele não diferencia, né? Eu posso. Então, o que eu faria aqui, né? Aí eu uso o número inicial que está aqui, ó. Então eu quero que ele pule aqui, né? Então pula os 3 primeiros, sei lá. A partir do 3 começa a achar qual é o D. Aí ele vai falar para mim que o D é a posição 5. Tá? Então, vou mostrar uma outra possibilidade agora sim, entrando um pouquinho já no Excel mais avançado. Eu estava esperando o Gu, né, Gu?
Se me mandar uma dessa daí, mas acho que você vai gostar dessa daqui. É o seguinte, eu tenho essa minha frase pronta, né? Vou mandar um localizar de novo aqui, ó. Do M de Maria, que a gente vê que não tem importância ser maiúsculo ou minúsculo. Nesse texto aqui. Ah, tá bom, Rafa. Ele é a posição 9. E aí, daqui a pouco você está trabalhando. Você quer nosso objetivo vai ser tirar a palavra mães daqui de dentro. Né? Que nem a gente fez aqui. Ó. Só que o que acontece? Eu posso ter assim. O Dia das Mães. No Dia das Mães. Então, a minha posição da palavra mães, eu poderia até, olha só, se eu fosse fazer um negócio mais combinado com esse, fazer esse texto, né? Porque aí eu tenho certeza de que eu não vou pegar nenhum outro M, né? Então eu peguei uma sequência de caracteres que eu tenho certeza que é o que eu preciso, tá? Então essa é um outro detalhe dessa função localizar, e eu posso então pôr a sequência única, exclusiva, aonde eu quero localizar, e ele vai trazer a posição à esquerda dela. Então, a 12º caractere aqui é esse daqui. Então, se eu quero extrair a palavra mãe, olha só. Isso aqui eu estava ensinando, estava tendo uma aula sexta-feira, agora com a minha aluna, e claro, já é normal, eu falo assim, como é que a gente cria aquelas funções cheias de 9 horas, né? Um monte de coisa que você... A gente primeiro faz uma função e a gente olha e fala assim, entendi agora, hein? Eu estou então pegando né? O que esse localizar faz? Ele está trazendo onde está começando a minha palavra mães. Ótimo. Então agora, se eu quero tirar a palavra mães, eu sei que tem uma tal de ex-texto. Então eu vou pôr a ex-texto entre o igual e a função que eu já tenho, né? Ela já está lá, localizar. Olha lá, ex-texto. Então, o texto que eu quero trazer, ele é esse daqui. E o meu número inicial começa, a minha palavra mãe, começa no caractere que a função localizar já pegou para mim. Então, essa palavra aqui, se eu quero sempre pegar essa palavra aqui, e aí, claro, eu preciso trazer quantos caracteres, né? Eu quero retornar. E aqui que aquela num caractere, olha só, né? Ó, eu já vou mostrar para vocês uma outra doideira dessa palavra mesmo. Então eu sei que aqui esse num caractere vai me dar 4 caracteres. Ó. Então ele trouxe para mim, né? Ele extraiu para mim. Pera aí, Rafa. Então deixa eu ver aqui se eu tivesse, né? Tirar aqui. Eu já escrevi 2 vezes mães aqui, né? Então, mas vamos supor que eu queira achar essa palavra, né? Estou trazendo um monte de texto que quero achar. Eu poderia também escrever essa palavra, ela está aqui, né? Ó, eu poderia escrever a palavra em algum lugar. E aí, em vez de eu ficar trazendo entre aspas, ó, ele está pedindo um texto para mim, então isso aqui eu sei que é um texto. Assim como eu sei que esse cara aqui também é um texto. Então deixa eu ver se eu entendi. Das. Dia. Então ele virou um extrator de texto, né, do meio do meu texto. E pode ser que eu queira fazer alguma outra coisa, né? Quero conferir se tem aquela palavra, porque se eu botar uma palavra que não existe aqui, ó, erro, né? Não tem. Então, essas funçõezinhas de texto,
se a gente ensina só o que ela faz, né? Então, num caractere. Na hora que eu estava digitando aqui agora há pouco para vocês, eu falei, nossa, não dá para ensinar só num caractere sozinha. Porque eu tenho que entender que hora que ela me ajuda, né? Então, olha só, ela tá localizando essa palavra dia, então localizar essa palavra dia nesse texto. Então, o que esse localizar está falando? A palavra dia nesse aqui começa no caractere número 4, que está servindo de número inicial para o meu texto. Então, é bem comum a gente usar localizar nesse tipo de função. E aí eu tenho uma função que conta quantos caracteres, né? Eu preciso primeiro para o texto, que é onde eu estou, informar quantos caracteres eu quero. Ótimo. E eu tenho uma função que faz isso. Pega um texto qualquer e aí ele flexibiliza para mim. Tá? Então, é claro que o normal, né, as pessoas normais vão olhar e falar assim, não vou, vai ser muito difícil usar isso daqui. Mas você pode ter um problema, né? Por exemplo, eu tenho um enunciado de um exercício de sala de aula, né? Eu faço o seguinte. O valor é de 80. E aqui eu não consigo, né? Eu quero trazer os 80 reais. Eu quero tirar 80 reais desse texto. Peraí, deixa eu fazer diferente. Vou fazer aqui. É de 80. E eu quero extrair o 80 para cá. Né? O que eu faço? Tá? Primeiro, eu dei um localizar. Se vocês pegarem meu arquivo. Texto, perdão. Qual que é o texto procurado? Este texto aqui, ó. Reais cifrão com espaço. Porque se eu tivesse um outro reais cifrão, alguma coisa, mas eu sei que só tenho esse lá. Nesse texto aqui. Pronto. Então, esse R é a posição 14 do meu texto. E agora, né? Então, se eu estou começando na 14, eu sei que eu tenho o meu 80 vai começar, então é 14, 15, 16, 17. Então eu posso pegar e somar 3 no meu localizar. Então eu usei uma função de texto, localizei o que eu preciso e ainda, né, estou ajustando o meu exemplo. Então, eu agora posso pegar um texto, por exemplo. Que texto que eu quero trazer? O texto é esse. Meu número inicial está dado pela função, né, localizar. Eu sei que começa na posição número 17. E o número de caracteres, eu vou deixar de uma maneira um pouco mais simples aqui, mas depois eu vou dar uma provocada em vocês aí. O número de caracteres que eu quero é 1, 2, 3, 4, 5. E aqui vem uma outra aula de Excel, mas deixa eu só botar a provocação, depois a gente volta para o que eu quero que vocês pensem, ou até depois a gente, numa outra oportunidade, resolva. Se o meu número não tiver 5 caracteres, se tiver 4, 6, 10, como é que eu faço? Tá? Então eu tenho que deixar um flexível aqui, né? Eu tenho que deixar ele, tá? A solução vai ser alguma coisa usando a função de contar caracteres, menos essa localizar aqui, tá? Eu não vou fazer isso agora, deixa para uma outra hora, porque vai ficar muita complicação na cabeça da gente. Já deve estar, né? Muito complicado. Tá? Então, dá para eu fazer esse número 5 aqui, ó, flexível. Né? Ou seja, se ele ficar pegando a diferença, quantos caracteres eu tenho naquela frase?
só que eu começo no 17 e não sei o que, fazer um ajustezinho ali, eu consigo calcular quantos caracteres eu quero pegar ali, tá? Mas deixa para uma outra oportunidade. O que eu quero falar com vocês agora é uma questão, parece até de Excel básico, e é de Excel básico, mas que nos ajuda no dia a dia. Acho que eu já comentei isso, mas tem gente nova chegando aqui, então vou aproveitar para todo mundo ter o mesmo conhecimento, tá? Só um minutinho, pessoal, por favor. Você atende, filho? Tá. Já foi. O Excel, já foi, filho. Parou. O Excel, quando ele vem aqui de fábrica, esse texto, esse arquivo que eu peguei, ele tá assim, as minhas células não estão com nenhum alinhamento estabelecido, né? Eu olho aqui para cima, a não ser um alinhamento vertical, que é outra coisa, mas o alinhamento horizontal não tem nada. Então, quando eu coloco um número, ele vai alinhado à direita, e quando eu coloco um texto, ele vem alinhado à esquerda. À esquerda para vocês aqui. Fazer espelho aqui. Então, eu já sei, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque eu olho para este número, né? E falo assim, nossa, ele está como texto. Por quê? Porque eu usei, né? Deixa eu apagar esse cara aqui. Porque eu usei funções de texto, tá? Então, no normal do Excel e as versões mais novas, então, esse detalhe que eu vou falar agora, provavelmente no decorrer aí ele vai deixar de existir, mas vale sempre a gente lembrar, né? Então vamos supor que eu tenha, eu quero provocar isso, né? Por exemplo, eu quero escrever isso daqui, ó, 0, 1, 2, 3. Se eu escrever 0, 1, 2, 3 e der um Enter, ele arruma e tira o 0 e põe lá como número. Aí eu ponho um apóstrofe e ponho 0, 1, 2, 3. Então ele criou um texto para mim, né, que tem números. Então eu tenho uma função que converte uma cadeia de texto, que claro, né, eu gosto quando eu leio essa função, que representa um número em um número, né? Então, não adianta eu escrever Rafael aqui e querer que ele invente aqui, claro, dá para fazer? Meu Deus do céu, né? Você vai ter um trabalhão, porque você teria que escrever o alfabeto inteiro, qual é o número, fazer um monte de ProQV somado, meu Deus, tá doido. Então a função valor, ela vai te pedir um texto e vai te retornar esse texto. Aqui eu estou falando do problema dos Excels, que não tem mais esse tipo de coisa. Se eu quiser trabalhar com esse texto, né, fazer uma conta, o Excel mais novo, ele já está, já entendeu que isso não é problema para ele, ele tem essa capacidade. Mas eu já vi tanto Excel mais velho, quanto, dependendo do tipo da planilha que chega, você pode ter esse problema. Então, tem um texto que é um número em formato de texto, você pode trazer. E agora aqui, na nossa gloriosa função monstruosa, eu posso então trabalhar. Então quer dizer que depois que eu extrair um texto, que ele é um número, eu colocar aqui entre igual e o xtexto, a função valor. De qual texto? E aí eu acho legal esse tipo de didática. Aí eu clico aqui e falo, nossa, isso tudo já é um texto. Já estava lá. E eu só preciso dar essa informação para essa função. Ótimo. E aí eu posso até ser mais chique. Deixa eu ver se eu entendi. Se eu pegasse 80,23 centavos. Deixa eu tirar aquela formatação. Peraí, deixa eu voltar duas vezes para vocês verem. Pegou 80 só, né? E 80,23. Estava pronto, né? Ele está tirando 80,23, só como eu transformei em valor e a célula está como geral. Olha quanta coisa do avançado, né? Quando você está no nível avançado, o que você vai conferindo. Ou eu já formato como contábil e ele já resolve para mim. Bom,
Continuando aqui, pessoal, se precisar de alguma coisa, me falem aí, tá? Me parem como sempre. Uma outra funçãozinha, que ela é bem útil, que é o seguinte. Vamos supor que você tenha esse problema. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Você tem esses caras aqui, você recebeu aí uma listagem, e por algum motivo você precisa que esses números todos tenham. Então, deixa eu começar pelo começo, né? Senão a gente. Ele tem uma função chamada texto, que ela se vende muito mal, né? Converte um texto em um formato de número específico, né? Que diabo. Então, por exemplo, eu quero que esse texto aqui, ó, ele tenha 2 casas depois da vírgula. Então, eu vou começar a mexer com os palavrões, né, dos gibis. O que é isso, Rafael? Hashtag significa que se tiver, coloque. Eu poderia botar um 0 aqui também, depois eu mostro isso. Vírgula, claro que é o nosso separador, né, de casa decimal. E eu quero que tenha 2 casas depois da vírgula, então 0, 0. Se eu não quisesse, né, então peraí, deixa eu fazer com 0, 0, depois eu mostro. E volta como texto. O retorno dessa função, ó, não tem alinhamento, é um retorno como texto. Que claro que eu posso trabalhar, né? Deixa eu falar de um problema que eu tive essa semana. Ó, ele não entende, tá? O que é isso que você fez? Se eu botar em vez de vírgula ponto, o ponto para ele é separador de milhar. Então ele não vai funcionar. Já mostro para vocês. E se eu fizer assim? Texto, este valor aqui. E aí eu quero o seguinte. Se tiver casas depois da vírgula, se tiver casas depois da vírgula, coloque. Se não tiver, não coloque. E se tiver, só coloque 2. Dá esse bugzinho aqui, tá? 124,1, 124,33, 124,870 e tal. E ele até faz o arred. Depois a gente vai ter uma outra oportunidade de conversar sobre os arreds. Em formato de texto. E esse cara aqui me ajuda com o outro exemplo. Texto. Opa. Texto. Este valor. E aí eu posso ter isso daqui, ó. Então, hashtag, ponto, hashtag, vírgula, 00. Então eu quero separador de milhar e 2 casas depois da vírgula. Então, se ele for no número em milhar, ponha separador, hashtags. E obrigatoriamente me ponha 2 casas depois da vírgula, independente se ele tem ou não. Ah, não, mas eu não quero essa parte aqui, ó. Eu posso trabalhar só com a parte esquerda da formatação. Tá? Alguém poderia falar assim, mas Rafa, vai lá no contábil, né? Mas o contábil, ó, é que agora já virou texto, né? O contábil, ele põe isso, né? Então eu quero só o separador de milhar. Separador de milhar também, ó, deixa eu voltar aqui. Outro dia alguém me perguntou isso. Se eu formatar a minha célula como número, perdão. Se eu formatar como número, ele não faz nada. Se eu for aqui no cantinho, nesse cantinho aqui, ó, nessa setinha, ou o botão direito, formatar células.
Demoradinho um pouquinho. Ó, na formatação número, eu tenho o separador de milhar aqui dentro. Ó. Só aqui dentro. E aí ele me funciona. Ó, diferente da função texto, ele volta como número mesmo. Mas eu estava falando das nossas funções textos. Aqui, quero ler assim. E uma vez eu me deparei com. Bom, então, né, a gente já mostrou aqui, ó. Hashtag, vírgula, 00 quantos zeros eu quero. Se tiver, põe. Se tiver. E se tiver, eu limito o tamanho que eu quero. Se tiver milhar, deixa eu ver se eu entendi. 433. Então, se não é milhar, não vai fazer nada para mim. Perfeito. E aí eu estava uma vez com um problema profissional em que eu precisava. Deixa eu só arrumar esse número aqui para a gente não ficar. Não ser tão. E eu precisava que todos os meus números tivessem 5 casas antes da vírgula. Precisava que o num caractere deles, né, o número de caractere deles fosse o mesmo. Eu tinha alguma limitação, não lembro o que eu precisava fazer, que era encaixar eles em algum lugar. E aí eu não queria, né? Eu queria que eles. Ou era mais fácil para eu enxergar, alguma coisa assim. E aí eu usei a função texto. Sem nunca pensar em transformar em valor, né? Porque. Então eu peguei os meus valores, que estavam lá, e transformei nesse glorioso formato aqui, ó. 5 zeros, né? 5 zeros. Deixa eu contar aqui para ver se está certo. Então, claro, se eu tivesse. Eu não tinha, né? Se eu tivesse algum número maior que 5 casas. 12, 882. Né? Aí tudo bem. Mas eu não tinha. Então, meu limitador. Ele estava bem calibrado. E aí eu tinha, né? Quando eu ordenava isso. Ah, não, tá certo, já tá ordenado. Eu consigo ver crescendo, né? Eu conseguia ver. Era alguma coisa assim que eu precisava resolver. Tá? Também já me deparei com a situação assim. Eu precisava transformar isso daqui. Vamos ver se vai dar certo. Num formato de CEP. Quisesse fazer uma coisa chique assim, ó. 5 caracteres para cá, 3 para lá e um tracinho no meio. Claro que você teria que ter recebido aqui os CEPs sem o formato certo, né? Eles chegaram todo bagunçado, todo um número só, e você quer voltar isso para o formato de CEPs. Então, a função texto, ela é muito bacana, ela é assim, é uma pena que não se use tanto assim a utilidade dela é bem legal, né? Só que a gente às vezes, né, como não conhece, porque ela não se vende tão bem, você acaba ficando limitado, né? Falar, não, como é que eu faço? E agora? Não tem como, né? Porque esse tipo de problema aqui de casas antes da vírgula, muito difícil. Uma personalização, né? Eu quero personalizar o meu formato. Vou dar uma olhada no que aconteceu. Olha, fez alguma conta aqui. Precisaria explorar isso aqui um pouco mais. Mas dá para fazer bastante coisa. Tem um vídeo meu no meu canal em que eu ensino a como você escrever aqui São José dos Campos, 6 de abril de 2020. Aí se você abrir isso aqui na quarta-feira, vai estar 8 de abril de 2020, né? São José dos Campos, 8 de abril de 2020, tudo mais. Ele é uma formatação de célula personalizada, que é essa parte aqui do Excel que todo mundo fica com medo, né?
Não, nem está aqui porque esse arquivo meu é novo, né? Se fosse algum arquivo que eu já tinha criado, ele estaria aqui, tá? Mas eu posso, então, fazer o seguinte. Alguém poderia pensar assim, Rafa, tá fácil, cara. Uso concatenar. Eu vou fazer separado, mas poderia fazer numa única célula, né? José dos Campos. Tá aqui o nome da cidade. E poderia fazer separado, eu vou fazer agora já juntando. Concatenar é uma das funções de texto que a gente tem mais úteis. Ela junta textos, né? Então, São José dos Campos. E aí eu quero um outro caracterzinho ali, que é a vírgula e o espaço. E aí, depois disso, na função concatenar, eu posso colocar uma função que traga a data de hoje, que se chama hoje. E essa função hoje, ela é assim, ó. Você abre e fecha. Você não coloca nada aqui no meio. E aí eu vou ter esse problema, que é a continuação dessa aula aqui que nós quarta-feira vamos conversar. Números, datas no Excel são números sequenciais. Então o número para o Excel da data de hoje é 43.000. Nós estamos no dia 43.927 do Excel. E aí eu começo a ter, né? Fala, putz, não é isso. Como é que eu vou fazer agora, né? Droga. Então, a solução para isso passa aqui, ó. Eu vou fazer embaixo para ser um pouco mais didático. Igual o texto, não. Como é que é? Concatenar. Só da função hoje, só para a gente ver ele dando problema. Ó. Ele retornando 43.927 em formato de texto para mim. Como é que eu resolvo isso? Né? Eu posso, então, função hoje, para o pessoal ver que eu não estou sozinho. Eu posso usar a função texto neste valor aqui. Em qual formato? E aqui depois eu vou convidar vocês a explorar algumas possibilidades. Dia, mês e ano da função texto. Mais um Mzinho aqui. Mais dois As aqui. Então quer dizer que se eu colocar mais um M aqui, então foi o que eu estava ensinando para minha aluna sexta-feira. Eu criei, né? Eu vim explorando, eu vim vendo como funciona. Pera aí, deixa eu ver se eu entendi. E se eu fizesse um tracinho? Eu gosto muito desse formato aqui. Então, quando eu tinha dois M's, ele põe um número. Quando eu tinha 3 M's, ele fazia o meu mês só com 3 letras. E o ano, se eu deixar 2, 3 ou 4, 2 são dois números, né? Vamos ver se é verdade? Olha lá. Se eu deixar com 3 As, ele já passa para o número completo, que é melhor colocar com 4 As. E aí a gente estava conversando isso. Falei assim, olha, toda vez que você cria, então, né? Vamos supor que eu tivesse que concatenar. Eu poderia concatenar esse texto com essa célula. Não tem problema nenhum, né? Só que tem que tomar cuidado, às vezes a saída sai errado. Então vamos supor que na hora que eu concatenar isso aqui voltasse a ser 43.000. Então o que eu ia fazer aqui era exatamente isso. Ó. Onde está a função hoje, eu posso então colocar a função texto
E aí a função texto está tendo como valor o hoje, exatamente a mesma coisa que eu fiz aqui. E aí eu preciso dar um formato de texto. Então, dd, m, ano, ano. E aí esse, tá vendo? Ele está colocando para mim o parênteses vermelho, então tá faltando fechar o parênteses preto. Então é assim que a gente vai criando. Olha o monstro que eu criei aqui. Depois eu vou mandar isso aqui para vocês, botar lá no Drive. Até preciso voltar a publicar aí para o pessoal no e-mail o link do Google Drive com esses arquivos, né? Mas essa aula está sendo gravada, então essa daqui vai ser fácil de subir para o YouTube. É assim que a gente cria essas funções cheias de 9 horas, tá? Alguém poderia, só para... Então, né? Opa. 6 de abril de 2020. Alguém poderia estar pensando assim já, né? Espera aí. Se eu fizer isso aqui, ó. Claro que eu poderia usar a função dia, a gente vai falar isso depois, mas eu só capturei os dias. Então eu posso capturar só o formato de meses da função hoje. Olha só, eu tenho a função hoje. E quero pegar só o mês, mas eu quero já escrito abril. A função mês não faz isso. A função mês vai te dar o número 4. A gente vai falar isso na quarta-feira, tá? Então, como que eu resolveria, né, para escrever 6 de abril de 2020? Vai ficar para vocês aí. Quem quiser resolver e trazer na quarta-feira, pode trazer, né? Claro que eu teria que concatenar mais campos, né? Teria que fazer texto, né? Várias coisas, vários textos de hoje, texto hoje, tá? Aí fica a dica para vocês aí, essa possibilidade que a gente tem aí de ampliar esses nossos em fórmula, tá? Tá. Ei, Isa, você vai confundir o pessoal aí que não é do movimento escoteiro, hein? Tá bom, galera? Deixa eu parar de compartilhar minha tela. Queria agradecer aí o pessoal que está chegando novo aí na aula. As aulas estão no YouTube, tá? Tem aula ainda para eu gravar que eu perdi, tem aula que eu já gravei e não subi ainda. Semana passada foi bem corrida, né? A gente está se adaptando aí com a quarentena aqui, então tem bastante coisa para fazer. Hoje, por exemplo, é um dia que eu estou bem ocupado aqui, eu tenho que preparar revisão de prova para o pessoal da faculdade, então minha tarde vai ser bem ocupada. Então vamos ver se amanhã eu consigo já subir alguns outros vídeos, tá? E aí eu vou organizando com vocês esse conhecimento, tá? Mas quarta-feira estaremos juntos, 9h30 certinho, das 9h30 às 10h30, e a gente continua, tá? Quarta-feira, provavelmente eu vou pegar esse mesmo arquivo, e nós vamos falar agora de datas, e vamos juntando. Então, as aulas sempre nesse sentido, um pouco mais básico, e vai subindo, né? Porque a gente tem vários níveis aqui dentro da sala, tá bom? Obrigado, bom começo de semana para todos, até quarta-feira. Valeu.